Olá, cara estudante! Cara estudante, estamos aqui para resolver mais uma questão de física. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Agora nós temos aí uma situação relacionada com medida de velocidade no trânsito. Aí você tem um guarda de trânsito medindo a velocidade usando um equipamento eletrônico, também chamado de radar. E eis aqui o exemplo 10. Vamos dar uma olhadinha. A média das velocidades. Como é que se determina a média da velocidade ou uma das velocidades a partir da média, né? Então, nos exemplos anteriores, a gente já tinha tratado aqui da velocidade escalar média. Então, já é para quem assistiu os exemplos anteriores, né? Já sabe que para um carrinho percorrer a distância de A até B, vai gastar um certo tempo. E essa distância é representada pelo símbolo ΔS, de variação do espaço. E o tempo gasto é o ΔT. Isso considerando que o objeto não mude de sentido. Então, a velocidade escalar média é ΔS por ΔT, e é com ela que a gente vai fazer descobertas. Tranquilo? Então, sempre lembrando aí de anotar tudo e depois fazer os exercícios, as questões propostas. Questões propostas estão no material, no link abaixo deste vídeo. Você estiver assistindo na plataforma onde ele foi publicado originalmente, né? Então vamos ao exemplo, sem perder tempo. E a questão fala o seguinte: uma patrulha rodoviária mede o tempo que cada veículo leva para percorrer um trecho de 400 metros de estrada. Um automóvel percorre a primeira metade do trecho a 140 km por hora. Então, 200 metros. Sendo de 80 km por hora a velocidade máxima permitida, qual deve ser a maior velocidade média do mesmo na segunda metade da estrada para evitar que seja multado? Então ele já passou a primeira metade com 40 km por hora, né? Então, sendo que o máximo é 80 km por hora. Então ele vai ter que cair aí reduzir bastante a velocidade na segunda metade, porque do contrário será multado. Eis aqui as alternativas. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos retirar da questão os dados fornecidos. A velocidade na primeira metade, que eu vou chamar de VM1, foi de 140 km por hora. É importante você atribuir símbolos, né, que possam diferenciar. A primeira metade chama de 1, né? A velocidade em todo o percurso eu vou chamar apenas de VM. Aqui deveria ser em todo o percurso, a média de todo o percurso, né? E o ΔS, o espaço percorrido, vou chamar de 2D. Por que de 2D? Porque ele percorreu metade com uma velocidade e deverá percorrer a outra metade com outra. Então, D e D, né? Metades iguais, então D mais D, 2D. Sendo que a primeira metade, chamando de ΔS1, é igual à segunda metade,
ΔS2, que é igual a D. Ficou claro, então? Nós optamos aí por não usar o metro, né? Porque ali a gente está em quilômetro por hora. Aí você poderia dizer, professor, mas poderia transformar quilômetro por hora para metro por segundo? Pois é, poderia, só que esses números aí, eles não são aqueles valores que dá divisões exatas, né? Então, tornaria a conta mais difícil. O D vai ficar mais legal, e no final a gente vai simplificar, né? O tempo gasto em 400 metros. Vamos determinar aqui, ó. Vm é igual a ΔS por ΔT. Vamos passar, então, o ΔT multiplicando e manter o ΔS. Ele passou multiplicando o Vm, né? Só que o Vm fala, peraí, eu vou sair daqui. Eu quero é dividir. Então, ele está multiplicando e passa dividindo. Eis, então, a relação entre o ΔS e o Vm, né? A divisão do ΔS pelo Vm dá o ΔT. Certinho? Vamos então aqui para o lado direito e vamos substituir, né? O ΔS, a distância toda ali, é 2D. Então, ficaria 2D dividido por Vm. Só que a velocidade média em todo o percurso eu já substituo no 400 metros, né? Já substituo ali por 80. E também não posso perder a oportunidade de simplificar, dividir tudo por 2, né? Então, 2 por 2 vai dar 1, sobra D em cima, e 80 por 2 vai dar 40, então sobra 40 na parte de baixo. Eis aí então, né? Então, ó, ΔT é igual a D dividido por 40. Esse é o tempo gasto em todo o percurso. Feito então? Vou seguir adiante aqui, né? O tempo gasto na primeira metade. Então, ele deveria gastar um ΔT, aí já gastou. Agora não gastou, não. Nós vamos calcular aqui, né? O ΔT1 é igual a ΔS1 dividido por Vm1. Aquela mesma regra vale sempre, né? Vamos então aqui substituir. O ΔS1 é D e o Vm1 é Vm1 mesmo, né? E a gente vai substituir aqui o Vm1 por 140. Foi o tempo gasto na primeira metade. Ou melhor, a velocidade média da primeira metade. Então, vou apagar aqui, né? Você dá a sua pausa aí, copia aí, usando a sua estratégia. Eu vou passando aqui. O tempo gasto na segunda metade. Então, nós vamos ter ΔT2 igual a ΔT menos ΔT1. Beleza? Então, tem o tempo total. Se eu subtrair o ΔT1 que ele já gastou, sobra ΔT2. Então, vamos substituir aqui os valores em função da distância. Então, fica D por 40 menos D por 140. Agora, nesse momento, a gente está tendo uma subtração de frações, né? Então, nós vamos precisar aqui calcular o MMC de 40 e 140. É por isso que eu vou aqui no rascunho. Então, vamos lá no rascunho. Mínimo múltiplo comum. Escreva aqui o 40, o 140 ao lado dele, uma barra, né? E vamos lá. Qual é
o menor valor, né? Pode dividir aí 40 e 140. O menor número primo é o 2, né? Então, quando eu divido por 2, eu encontro para o 40 encontro 20 e para o 140 encontro 70. Continuo tendo dois números pares, então divido por 2 de novo, né? Encontro 10 e encontro 35. Um deles é par, então posso dividir por 2. Resulta 5 e o 35 trato de repetir. Agora eu tenho dois números divisíveis por 5, né? Se tivesse por 3, continuaria com 3, mas não tem. Então, por 5, 5 por 5 vai dar 1 e 35 por 5 dá 7. 1 já foi, né? Agora vamos acabar com esse 7 aqui, trazendo o 7 para dividir o 7. Então, essa questão é uma revisão muito interessante de mínimo múltiplo comum, uma operação matemática muito presente na física e em outras áreas. Então, essa é uma ótima oportunidade para aquela revisão, né? Então, divido aqui, olha só o que sobrou, né? Terminei a fatoração aqui em fatores primos, números primos. Agora a gente vai colocar ali. Quantos 2 tem ali? Tem 3, né? Então, 2 elevado a 3 vezes 5 e vezes 7. Se eu fizer essa operação, vou encontrar 280. Então, este é o mínimo múltiplo comum de 40 e 140, né? Então, vamos lá. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou voltar. Versão ali de voltar. Voltar para lá, para o começo. Onde a gente parou, né? E continuemos aqui, ó. Então, eu vou ter aqui ΔT2 igual, faz um tração aí, escreve 280 embaixo, né? Agora nós vamos pegar esse 280 e dividir pelo 40. Quando a gente fizer isso, encontramos 7, né? 280 por 40 resulta em 7. E multiplicamos por D. Então, a regra é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Traz o menos da fórmula. E agora eu faço 280 por 140, resulta em 2. Então, 2 vezes D, não é? Então, é assim que a gente fica. Agora, então, eu vou fazer essa operação ali de cima, resulta em 5D. Embaixo, 280. Certo? Vamos dividir tudo por 5, né? Que ninguém é bobo aqui. Então, dividindo por 5, 5 por 5 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Então, 1 vezes D é D. E 280 por 5 dá 56. Então, esse é o ΔT2 em função da distância. Tranquilo? Então, vou passar aqui a apagar para a gente seguir adiante. A velocidade escalar média na segunda metade. Então, eu já tenho o tempo ali, né? Então, é só dividir o D, que é o ΔS2. Vamos com calma aqui, né? Então, essa aqui é para calcular a velocidade escalar média na segunda metade para que ele não seja mutado. Então, eu vou substituir aqui, ó, o D e embaixo o D por 56. Tranquilo? Agora, eu tenho uma divisão de fração. Vou repetir a primeira, que é o D. Deixa eu destacar aqui. A primeira é D e a segunda, D por 56. Então, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui, então, o que é que eu faço? D em cima e D embaixo. Corta, né?
Então, olha só que maravilha, sobrou apenas o 56. Então, 56 quilômetros por hora. Essa, então, é a velocidade escalar média que ele deve ter na segunda metade para que não seja mutado, né? Para que a média total dê 80 quilômetros por hora. Ficou claro? Espero que sim, você tenha aproveitado bastante essa questão, seja útil para resolver outras atividades, certo? Vamos à alternativa correta, é a letra A de amor, né? 56 quilômetros por hora. Então é isso aí, ficamos por aqui e bons estudos! Vou sair aqui de cena.